Boa noite a todos, que a paz de Deus possa estar conosco, com todos nós, especialmente neste momento, porque vive o mundo, a população mundial dessa pandemia. Se Deus quiser, vai passar. Nada acontece se não houver autorização do alto neste nosso mundo. Hoje nós iremos falar de um capítulo 16 do livro Opinião Espírita. Mas antes, vamos fazer aqui, como ocorreria numa reunião presencial, numa palestra pública presencial, vamos ler aqui uma leitura edificante, depois faremos uma prece e depois passaremos ao tema da noite, que é o capítulo 16, né? Ao médium doutrinador, que é o capítulo da noite. Pois bem, contempla mais longe, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículos 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te perecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então, meus caros irmãos, irmãs, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Senhor do Universo, médico de todas as almas, e vamos agradecer neste momento pela experiência de vida que estamos tendo, experiência tão importante para a nossa evolução, e que não percamos sequer um segundo em nossa vida no sentido de aprimorá-la, no sentido de evoluí-la, fazendo ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Porque fora da caridade não há salvação. Pois bem, meus irmãos, como eu disse
Antes, nós vamos falar aqui do capítulo 16 do livro Opinião Espírita. É um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz. Pode-se dizer que é um livro feito, uma obra feita a 4 mãos, do ano de 1963. Permitam aqui uma leitura do texto que vamos falar esta noite, para depois comentarmos o que foi lido. Na verdade, eu falei capítulo 16, mas é capítulo 15, ao médium doutrinador. Meu amigo, considera na mediunidade uma poderosa alavanca de expansão do espiritismo. Reconhecendo, porém, que a doutrina espírita e o serviço mediúnico são essencialmente distintos entre si. Todos os encarnados são médiuns e antigos devedores uns dos outros. Nunca destaques um gênero de mediunidade como sendo mais valioso que outro, sabendo, no entanto, que o exercício mediúnico exige especialização para produzir mais e melhores frutos e benefício de todos. A mediunidade existe sempre como fonte de bênçãos, desde que exercida com devotamento e humildade. No burilamento das faculdades mediúnicas, situa a feição fenomênica no justo lugar para não te distraíres com superfluidades inconsequentes. O aspecto menos importante da mediunidade reside no próprio fenômeno. Relaciona-te, pois, com o fenômeno quando ele venha a surgir espontaneamente em tarefas ou reuniões que objetivem finalidades mais elevadas que não o fenômeno em si, usando o equilíbrio e critério na aceitação dos fatos. A provocação de surpresas em matéria de mediunidade não raro gera a perturbação. Jamais perca a esperança ou paciência no trato natural com os nossos irmãos enfermos, especialmente quando médiuns sob influenciação inferior, para que se positive a assistência espiritual desejável. Quem aguarda em serviço o socorro da divina providência vive na diretriz de quem procura acertar. Mobiliza a compreensão, tato e paciência para equacionar os problemas que estejam subjugando os enfermos desencarnados e elucidando-os com manifesta indulgência. Quanto à realidade maior, no que tange ao fenômeno da morte, ao intercâmbio mediúnico, ao corpo espiritual e outras questões afins. A palavra indisciplinada traumatiza quem ouve. Analisa com prudência as comunicações dos espíritos sofredores, segundo a inspiração do amor e a segurança da lógica, aquilatando-lhes o valor pelas lições que propiciem inequivocamente a nós mesmos. O bom senso é companheiro seguro da caridade. Compenetra-te teus deveres sagrados, sabendo que o medianeiro honesto para consigo mesmo chega à desencarnação com a mediunidade gloriosa, enquanto que o medianeiro negligente atinge o rio da morte com a tortura de quem desertou da própria responsabilidade. A mediunidade não se afasta de ninguém, é a criatura que se distancia do mandato mediúnico que o plano superior lhe confere. Pois bem, minhas irmãs, meus irmãos, estamos aqui a tratar, então, do médium doutrinador
ou do médium, nos tempos mais atuais, dialogador. Toda reunião mediúnica há um médium, há um médium, que pode ser médico, claro, há um médium dialogador, para conversar com os espíritos que derem comunicação por meio dos médios participantes da reunião. E podem ser psicofônicos, psicográficos, de efeitos físicos, sensitivos e assim por diante. Pois bem, ao médium doutrinador compete uma atividade importantíssima, pois, pelo próprio nome, médium dialogador ou médium doutrinador, e aqui eu deixo claro que a linguagem atual que se dá é médium dialogador. Esse livro aqui é de 1963, na época, e até pouco tempo atrás, se utilizava a palavra de médium doutrinador, que na verdade você não doutrina o espírito da comunicação, você dialoga com ele, você conversa com ele utilizando da paciência, da indulgência, da tolerância, do amor. Daí o nome médium dialogador. É uma expressão mais condizente com o papel desse médium, que normalmente é o dirigente da reunião mediúnica, que é o médium dialogador. Isso não é uma regra, é o que acontece comumente. Pois bem, todos nós sabemos, e aqui o texto fala já de cara, que todos os encarnados, e nós, enquanto estamos com o corpo, vivos aqui neste planeta, somos encarnados. Somos médiuns e antigos devedores uns dos outros. É uma frase que me chama a atenção aqui nesse capítulo, ao médium doutrinador. Então, e ao médium doutrinador, que nós estamos falando de como ele se deve portar numa reunião mediúnica, qual deve ser a sua conduta, estamos falando do médium dialogador, ele não pode e não deve, na verdade, considerar uma faculdade mediúnica mais relevante que a outra. E sabendo também que o exercício mediúnico de todo médium exige especialização. Então, cada vez mais você vai se tornando um melhor médium, é claro, através do estudo. O próprio Kardec disse: espíritas, primeiro mandamento, amai-vos. Segundo mandamento, instruí-vos, que é estudar. Então, o médium tem que ser um estudante contínuo da mediunidade, da doutrina espírita, de todas as áreas do saber humano, porque, numa medida ou em outra medida, nós vamos utilizar essas áreas do saber humano no exercício da mediunidade. Pois bem, a mediunidade, se bem utilizada, ela é uma bênção. Uma bênção é uma faculdade que Deus coloca a nosso serviço para que pratiquemos o bem, pratiquemos o amor, mas não só para com os encarnados, mas o amor também para com os nossos irmãos que já estão no plano astral, que já estão no mundo espiritual. Porque a vida não acaba no túmulo, pelo contrário, ela realmente inicia após o túmulo. A verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui numa experiência terrestre, numa pequena viagem, que vamos voltar à pátria espiritual, que lá realmente é que é a verdadeira vida. Pois bem, todos nós sabemos que
a comunicação. Um dos princípios da doutrina espírita é a comunicação entre os que estão desencarnados com os que estão encarnados. E essa comunicação se dá pela mediunidade, médium que está por intermédio entre um e o outro. Então, pela mediunidade. E todos nós temos, em uma medida ou em outra, mediunidade. Isso está no livro dos médiuns lá de Allan Kardec, ele dizendo que todos são, em certa medida, médiuns. Pois bem, quem não conhece profundamente a doutrina espírita, quem não adotou a doutrina espírita como sua filosofia de vida, como sua religião, encara a mediunidade apenas pelos efeitos fenomênicos, que são de menor relevância, que a mediunidade ela não está aí para dar vazão aos efeitos fenomênicos. Ela está aí para os espíritos poderem se comunicar por meio dos médiuns e passar a sua mensagem e serem consolados, serem atendidos. Então, não raro, em grupos mediúnicos, e eu participo de um, que é o Luiz Salutes, não raro, vem espíritos que desencarnaram e nem sequer têm esse conhecimento que estão desencarnados. Acham que ainda estão como se vivos, encarnados estivessem. Veja o sofrimento dessas pessoas. Às vezes as pessoas ficam presas no seu próprio lar, quer dizer, vendo seus parentes, seus entes queridos, e os entes queridos não as veem, ficam apegadas à matéria, enquanto há um mundo, há um universo à frente delas para ser descoberto, para ser estudado e para ser, no bom sentido da palavra, aproveitado. E essas pessoas ficam sofrendo aí. E também há aquelas pessoas renitentes no mal que desencarnam e continua o sofrimento, porque a vida continua. Aí que a pessoa vai cair na realidade, que é o peso da consciência. Então, se a pessoa é má enquanto encarnada, ela continuará má enquanto desencarnada. E como nós aqui precisamos também dos médicos físicos, né, para os nossos males físicos, os espíritos precisam desse contato com nós para poder ser instruídos. Às vezes eles não conseguem estão em planos mais densos e os espíritos mais evoluídos nem conseguem chegar a eles. Mas eles são trazidos a reuniões mediúnicas, esses espíritos, para serem instruídos, para serem consolados, para serem confortados e para que possam encontrar o caminho da evolução, que todos nós estamos sujeitos à evolução, quer queiramos ou quer não, ninguém retrograda. O conhecimento, a evolução é uma conquista. Todos nós estamos sujeitos, então, a essa evolução. E o médium dialogador desempenha esse papel maravilhoso numa reunião mediúnica, em que ele vai dialogar, conversar com um espírito que está dando comunicação por meio de um médium, principalmente por meio de um médium psicofônico. O médium dialogador, claro, tem que, assim como nós temos que usar da caridade, do amor para com os encarnados, igualmente temos que utilizar da caridade, do amor para com os desencarnados, que são nossos irmãos, só estão numa dimensão diferente, estão num plano astral, num plano espiritual, que é uma outra dimensão, mas são individualidades como nós somos. E precisam da nossa atenção, precisam do nosso amor. E muitas vezes são entes queridos nossos que já se foram e não encontraram o seu caminho de evolução, de equilíbrio e de paz. E no centro espírita, numa reunião mediúnica, eles são trazidos e são autorizados
a participar dessa reunião para poder encontrar o equilíbrio interior. Então, meus irmãos, é muito importante que o médium dialogador saiba da sua importantíssima atribuição, que é ele que vai conversar com o espírito que está dando comunicação, porque o médium psicofônico, na hora, ele está dando passividade. Então, na verdade, o espírito se comunica por meio do médium psicofônico, ou do médium psicográfico, ou do médium sensitivo. E o dialogador que vai fazer, digamos, esse papel de dialogar com o espírito. E ele tem que usar de toda mansuetude, de toda indulgência, de toda tolerância, de toda inteligência, de todo o amor necessário para que esse espírito, ao retornar à pátria espiritual, ou ao deixar de dar a comunicação, ao terminar a sua comunicação, possa estar melhor. Que o motivo dele vir é para ele se melhorar. Então ele não pode voltar de uma reunião mediúnica, um espírito que deu comunicação, pior do que chegou. Aí não seria amor, seria desamor. Então, nós devemos usar a mediunidade, toda espécie de mediunidade, da melhor forma possível, porque ela é nos dada para que o amor possa se propagar, para que possamos praticar o amor com toda a sua vibração, com toda a sua intensidade. Então, o médium dialogador tem essa função importantíssima. Ele tem que falar com paciência, com tranquilidade, com a voz disciplinada, porque aqui o próprio texto diz: a palavra indisciplinada traumatiza quem ouve. E é verdade. Uma palavra é uma seta lançada, não tem condição de você trazê-la de volta. Ela fere, né? A palavra às vezes fere muito mais do que outro tipo de golpe. E o bom senso, um médium dialogador tem que utilizar do bom senso, da intuição dele com o bom senso. Porque o bom senso sempre foi, é e será um companheiro seguro da caridade. Pois bem, meus irmãos, são deveres sagrados que todos os médiuns têm, e se eles utilizarem mal essa mediunidade, se utilizarem com fins escusos, com certeza eles vão ter que responder muito depois de deixarem este corpo físico. Olha, tá o parágrafo aqui, ó. Compenetra-te dos teus deveres sagrados, sabendo que o medianeiro honesto para consigo mesmo chega à desencarnação, ou seja, chega à morte, com a mediunidade gloriosa, enquanto que o medianeiro, ou seja, o médium, no caso aqui o médium dialogador, negligente, atinge o rio da morte com tortura de quem desertou da própria responsabilidade. A mediunidade não se afasta de ninguém, é a criatura que se distancia do mandato mediúnico que o plano superior lhe confere. Então, não é à toa que somos dotados de mediunidade para evoluirmos, para praticarmos a caridade e, por meio da mediunidade, contribuirmos com a evolução das pessoas que nos cercam e também das pessoas que já estão no plano astral. Esse é o recado que eu queria dar para todos. Eu tive que ser breve, o vídeo não pode durar muito, não fica muito pesado. Estamos gravando esse vídeo em casa e às vezes vocês vão ouvir algum ruído, porque a gente está gravando em casa, passa carro, uma série de circunstâncias alheias ao nosso controle.
mas de qualquer forma, agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir e de me ver. E vamos então encerrar esta palestra ou este vídeo fazendo aquela oração que o Cristo nos ensinou, oração tão antiga, mas que continua tão atual, porque traz em seu contexto verdades eternas. Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus e em todos os lugares, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje mais uma vez. Perdoai nossas ofensas na medida e na forma com que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, especialmente nas tentações do orgulho e do egoísmo, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja.